Eu tava conversando recentemente com um amigo meu sobre um tópico que me interessa muito, né? Que é o tema do amadurecimento. Especialmente o amadurecimento masculino. A gente tava se perguntando por que os homens não amadurecem mais, ou têm vergonha de amadurecer, né? Não é mais um ideal que se coloca na vida masculina. Se você for num churrasco, numa festa, e você conversar com seus parentes de 50 anos ou mais, em algum momento da conversa eles vão falar assim: ah, não, mas eu me sinto jovem, não parece que eu sou velho. Um pouco de vergonha parece de envelhecer, né? Ninguém mais quer manifestar o arquétipo do velho sábio, ou da pessoa experiente, né? Do guerreiro experiente. As pessoas estão sempre presas numa tentativa de tornar a juventude eterna. E até tem um arquétipo, né? Um complexo junguiano que fala sobre isso. As pessoas estão presas na infância. O arquétipo do puer eternus, a eterna criança. E parece que tudo conflui pra fazer o sujeito ficar preso nessa infância pra sempre. Eu acho que tem vários motivos que geram essa prisão pros homens, que já foram analisados de uma maneira bem profunda, só que tem um que todo mundo ignora. Eu acho que a chave tá aí, que é o seguinte: faltam instrumentos ou ferramentas de engenharia social pra fazer esse amadurecimento acontecer. O homem não amadurece sozinho, ele precisa de um meio que favoreça isso. Queira ou não, a gente já tem essas ferramentas, já tem os rituais necessários pra isso acontecer e já sabe como que isso se opera, né? Só que isso foi perdido e ninguém mais tem interesse em reviver isso, né? Então, tradicionalmente, o jeito que o homem sempre fez essa transição da imaturidade pra maturidade, ou da infância pra vida adulta, sempre foi um jeito ritualizado, bem demarcado, né? Então, precisa ter um ponto da vida em que ele faz essa transição. E aí, a partir daquele ponto, todo mundo na comunidade passa a vê-lo como um adulto, passa a vê-lo como uma pessoa madura. Pra não ter ambiguidade, né? Pra começo de conversa, isso já não existe mais. Então, não tem mais um ponto que demarca. Olha só, antes você era um garoto e agora você é um homem. Isso daí já deixa a coisa meio ambígua, né? Então, um homem jovem hoje, de 20 e poucos, assim, ele vai pensar: pô, será que eu já sou maduro? Será que eu já sou um homem completo? Eu saí da casa do meu pai, só que tem uma ambiguidade, porque meu pai que me sustenta aqui fora de casa, e eu tô numa faculdade, então eu não trabalho, eu não tenho dinheiro pra me sustentar. Então fica um terreno meio nebuloso, né? Então isso é uma das dificuldades, né? Mas sempre teve esse ritual, que a gente chama de ritual de passagem, o rito de passagem, que demarca muito bem a infância e a maturidade. E esse ritual sempre sempre teve uma estrutura mais ou menos fixa, né? Quando eu falo sempre, eu quero dizer assim: os antropólogos sempre analisando um conjunto muito grande de comunidades, perceberam que isso é quase uma constante. Então você vai pegar uma comunidade, sei lá, uma tribo até a antiguidade clássica, de alguma forma esses ritos de passagem sobreviveram. E sobreviveram no Ocidente, aqui na nossa sociedade mesmo. Até, sei lá, alguns séculos atrás, ainda existiam vias, né? Hoje em dia tem poucas vias de realização, mas tem algumas. Na verdade, esses ritos de passagem, eles são subtipos de um outro gênero de ritos, que são os ritos de iniciação, os ritos iniciáticos. Claro, não tô falando aqui sobre você colocar uma máscara e ir lá numa festa no porão do George Soros. Não é esse tipo de iniciação, né? Esse tipo de iniciação que a gente tá acostumado, né? Iniciação esotérica ou ocultista. É um tipo de rito de iniciação, mas existem muitos ritos de iniciação na sua vida. E geralmente o rito de iniciação faz essa transição, guia a pessoa numa transição de identidade. Então antes ela era uma pessoa e de repente ela vira outra. Ela sofre uma mudança tão substancial no seu ser que ele já não consegue mais ser chamado de mesma pessoa, né? Geralmente depois do rito de iniciação, tradicionalmente, a pessoa até adquire um novo nome. A gente vê isso um pouco hoje quando, por exemplo, quando você é criança, você não tem um nome próprio, né? As pessoas te chamam de: esse é filho de fulano de tal, ou é o Lucas do Gilberto, Lucas da Simone. E aí depois de um determinado ponto da sua vida, você meio que cristalizou a sua identidade diante do grupo, e aí de repente as pessoas passam a te chamar pelo seu nome. Tem alguns outros exemplos. Então, por exemplo, no cristianismo, tradicionalmente, no Oriente ainda se faz isso, mas você é batizado e você muda o nome, né? Se você já não tinha um nome cristão, então às vezes você tem um nome de uma outra tradição e você é batizado e você assume o nome cristão, porque você nasceu de novo. Então essa ideia do rito de iniciação é a ideia de pegar um sujeito e mudar ele tão substancialmente que ele já não se reconhece mais no anterior. E aí tem vários tipos de iniciação. Então tem a iniciação numa profissão, né? Então lá no medievo, por exemplo, a pessoa ia assumir uma profissão, ela entrava numa guilda, né, como um aprendiz. Toda a identidade dela precisava ser amoldada, porque a guilda tinha um certo santo de devoção, que tinha um certo calendário, comemoravam certas festas que os outros não comemoravam. Então tem uma identidade de grupo e ele tem que se transformar em um membro desse grupo primeiro, antes de ser jogado pra comunidade inteira, né? Então tem um rito de iniciação numa profissão, tem um rito de iniciação numa religião, tem um rito de iniciação numa ordem esotérica. Então tem vários ritos de iniciação. Só que tem um que todo mundo passa. E esse
esse rito de iniciação é o da transição da infância pra idade adulta. Então esse daí é o famoso rito de passagem. É um tipo específico de um rito iniciático. Por que eu tô fazendo esse link com o rito iniciático? Porque o rito de passagem ele vai seguir as mesmas etapas de um rito iniciático. Então a ideia do rito iniciático vai se aplicar aqui também. Pra gente entender como é que é essa passagem. Como é que essa passagem é feita de uma maneira mais tradicional e mais saudável. A gente precisa entender como que é o simbolismo do rito de passagem. Então o rito de passagem, no geral, o simbolismo dele está relacionado com a morte e o renascimento. Então a ideia do rito de passagem é que você tinha uma identidade até agora e ela precisa morrer, ela precisa ser sepultada. E aí você vai se reformular, como que num segundo útero, e você vai renascer com uma nova identidade mais completa. Então nesse rito de passagem específico, tradicionalmente se encara que a pessoa, até então, ela é meio que café com leite na sociedade. Ela não tem uma voz própria, ela não tem autoridade, ela não é um ser humano completo. E depois desse rito de iniciação, ou desse rito de passagem, ela se torna um ser humano completo, capaz de participar da vida cultural e da vida religiosa da comunidade, né? Então, no caso masculino, só depois desse rito ele vai ser um homem completo. Até então ele é como que um homem pela metade. Tá faltando algo, né? Então ele precisa sepultar essa identidade deficiente, essa identidade que tem alguma deficiência, para depois se renascer de uma maneira integral, né? Todas as etapas do rito acabam seguindo essa ideia. Então a primeira etapa do rito de passagem é você retirar o sujeito da vida da comunidade e do espaço doméstico, da vida familiar. Então até mais ou menos ali os 12, 13 anos, né? É normal ficar muito no seio da família, debaixo da saia da mãe, sendo cuidado e paparicado, porque ele é uma coisa frágil. E aí, em algum momento, ele tem que ser retirado. Isso daí representa um exílio. Então, a imagem simbólica do exílio é ou a floresta ou é o deserto, né? O deserto no cristianismo é onde acontecem as tentações. Então você sai dessa vida ordenada e segura e repleta de estruturas sociais para te proteger, e você vai para um mundo em que rege a lei do mais forte. Então você precisa ser forte. Você precisa demonstrar aquelas qualidades masculinas para conseguir sobreviver. Então a primeira etapa é tirar a pessoa de um ambiente seguro e jogá-la para um ambiente inseguro ou instável, onde ele vai precisar se provar. Ele vai precisar passar por algumas etapas e provar que ele tem essas qualidades necessárias para sobreviver. O subtexto disso é, se você se provar nessas circunstâncias, você prova que você é útil para a comunidade, para a sociedade. Então você pode ser aceito, né? A sociedade quer você porque você tem alguma qualidade positiva. Esse largar a família, né? Esse apartado da família e ir pro exílio é simbolicamente aquilo que Abraão faz, né? Ele sai da terra do pai e da mãe para ter uma esposa que simboliza essa identidade integral, masculino e feminino. Aí depois, dentro desse contexto mais volátil, né? Do espaço selvagem, tem um esforço duplo no sentido de, primeiro, fazer o sujeito passar por alguns testes, fazer ele testar suas habilidades, testar suas virtudes. Então fazer ele ir compreendendo e desenvolvendo algumas qualidades que são essenciais para a vida masculina integral. Ao mesmo tempo também que tem um esforço no sentido de introduzi-lo nos mistérios da sua religião. Primeiro, ele tem que demonstrar bravura, coragem, essas coisas. Então geralmente um rito de passagem assim, numa tribo seria matar um animal ou matar alguém da tribo vizinha. Inversamente, suportar muita dor, né? Então geralmente algum sangue tem que ser derramado, seja o da pessoa ou de algum animal. Então tem que mostrar que ele consegue matar ou que ele consegue suportar sofrimento. O arquétipo dessa jornada, dessas etapas que precisam ser vencidas é o dos 12 trabalhos do Hércules. E aí com isso a pessoa demonstra que ela tem bravura, que ele seria um bom caçador ou alguma coisa assim. Ao passo que também os mais velhos da tribo estão tentando mostrar pro sujeito o que é a vida cultural daquela comunidade. Quais são os códigos culturais, ou espirituais, ou mágico-religiosos que ele precisa receber. Então até certo momento, tradicionalmente você não oferece pra criança ou pro jovem tudo o que você poderia oferecer. E agora os mistérios são revelados. Conta-se, por exemplo, os mitos fundantes da religião, explica-se o significado daqueles mitos, e aí ele pode agora ser um sujeito espiritualmente integral, porque ele tem a integralidade da revelação. Existe algo disso, por exemplo, no cristianismo, pensando que tradicionalmente o energúmeno, o catecúmeno, ele não pode ver a Sagrada Liturgia inteira, né? Então, tradicionalmente, quem não foi batizado ainda é apartado e fala, olha, isso daqui você não pode ver. Então tem algo disso ainda hoje em algumas comunidades, né? Mas a ideia no final é de que, com esse esforço duplo, o sujeito pode se provar, né? Se provar que ele tem a substância da masculinidade, ao mesmo tempo também que ele recebe conselhos, recebe a sabedoria dos mais velhos. E isso daí é uma coisa muito interessante, porque a gente não tem mais hoje mecanismos de transmissão de sabedoria dos mais velhos para os mais novos. Não tem tanto uma relação de preceptoria ou de apadrinhamento. O jovem meio que tem que resolver tudo sozinho. E o mais velho sente que ele não entende mais nada sobre o mundo por causa das modificações tecnológicas que estão acontecendo em cada geração. Então não existe um ambiente onde o mais novo pode conviver com o mais velho nesse sentido. Em uma relação de, olha, eu quero aprender essas
essas coisas e você sabe, então você pode me ensinar. Geralmente as gerações mais novas acham que não tem mais o que aprender mesmo com os mais velhos. E aí depois de tudo isso daí, ele é reintegrado na sociedade, né? E aí ele é reintegrado como uma identidade nova e como um membro integral da espécie. Então agora ele é um ser humano inteiro. E esse template, né, essa estrutura poderia servir para nos dar alguns caminhos, né? Então o que hoje se assemelha a isso, né? Se você prestar atenção, tem alguns elementos disso, por exemplo, na iniciação da universidade, né? No trote universitário. O trote seria uma versão subvertida desse rito iniciático. Então o sujeito, ao invés de demonstrar bravura, ele tem que demonstrar subserviência, né? Ele tem que ser humilhado e rechaçado e tal. Existe um simbolismo de renascimento porque cortam-se os cabelos, né? Toda vez que se corta o cabelo, está se ativando um arquétipo está se imitando um arquétipo dos ritos fúnebres, né? Então você vem pra essa terra sem cabelos e você sai sem cabelos. Então você tá meio que falando assim, ó, isso aqui é um ritual de renascimento. Mesma coisa da iniciação no exército, né? Então você tem que cortar o cabelo pra entrar. É como se fosse uma nova pessoa, uma nova identidade. Tem até alguns memes na internet que eu já vi de pessoal falando assim, o cara tem uma crise e de repente ele corta o cabelo. E ele tenta processar a crise por meio desse ato ritual, né? Que é um ato de renascimento e morte. Mas nesses lugares a iniciação não funciona muito, porque faltam esses outros elementos, né? Então, por exemplo, na universidade o sujeito ainda ele é cuidado por uma estrutura, né, de grande mãe. Então a universidade cuida um pouco dele, a família continua cuidando dele, ele não tem responsabilidades nenhumas, né? Ele não precisa pagar as contas. Então não tem essa iniciação, né? E se o sujeito já tem todas essas responsabilidades quando ele entra na faculdade, então ele já foi iniciado antes. Então faltam alguns elementos, falta ainda esse abandono ao perigo, né? Pra fazer o sujeito crescer. Alguns lugares onde eu vejo que ainda existe algo desse simbolismo que é operante e que é eficaz são, por exemplo, nas artes marciais. Então eu vejo que nas artes marciais você tem alguns elementos que são necessários. Então, por exemplo, um elemento necessário é a identidade do grupo. Hoje em dia não se tem mais amizades masculinas saudáveis, né? Os grupos de amigos geralmente consistem em um querer aviltar o outro cada vez mais. Não tem ninguém pensando assim, nenhum grupo que pensa assim, não, peraí, nós precisamos um ajudar o outro a se melhorar. Tanto é que quando a gente vê um exemplo de uma amizade saudável, como no caso, representação maravilhosa de amizade masculina, que é o do Frodo e do Sam no Senhor dos Anéis, as pessoas já começam a ficar assim, mas isso daí meio que é uma coisa meio homossexual, né? Então as pessoas já não tem mais a chave interpretativa pra conceber o que é uma amizade masculina, que dirá uma identidade de grupo que seja saudável. Então não tem mais, por exemplo, grupos de escoteiros, não tem mais uma fraternidade. Isso daí é o necessário, né? Quando o sujeito é retirado do seio da família dele, é pra ser integrado em uma outra família, uma família maior. Então no medievo, por exemplo, o cara entraria na guilda, ele viveria lá, ele receberia novos irmãos, e todo mundo ali seria irmão, né? Nas artes marciais isso ainda existe. Então você entra dependendo, assim, claro, da cultura do centro de treinamento, ou da academia, ou do tatame, você tem alguns lugares muito saudáveis. Então é um lugar onde todo mundo é igual, todo mundo respeita a hierarquia, né? Você tem o sensei ou o mestre, todo mundo tem medo de ser expulso do grupo, todo mundo sabe que precisa ter algum nível de obediência, precisa ter algum nível de decoro, de rituais, e todo mundo tá tentando ficar melhor. E se você vê um cara fazendo uma coisa errada, você vai falar. Eu vejo que, por exemplo, pela minha experiência com o jiu-jitsu, parece ser assim. Claro, tem alguns exemplos de lugares que são ruins e tem uma cultura horrível e tal, mas eu acho que ainda não é a regra isso. Além disso, você tem esse ambiente de convívio em que um mais novo pode pedir conselho pro mais velho. As crianças não falam mais com o pai, né? Os meninos não têm mais relação com o pai. Isso é uma coisa que acabou da modernidade também, né? Antigamente, durante, sei lá, 2000 anos, né? O normal foi o pai trabalhar muito próximo da casa e a família vê o pai trabalhando. Então o menino, ele é meio que iniciado no trabalho, convivendo com o pai, ajudando o pai. E hoje não tem mais isso, né? O pai sai e ele volta, ele não fala mais do trabalho e a criança e o moleque também não tem muito interesse no que tá acontecendo. Então a relação pai e filho talvez é a que mais degringolou na modernidade, né? A grande tentação masculina pro homem jovem hoje é não conseguir se desvencilhar da mãe, não conseguir se desafixar dela, ou ficar sempre preso nessa mãe devoradora. Então o pai é uma coisa externa, assim, que talvez é inatingível, que ele não vai conseguir penetrar, né? Nos mistérios do que é ser a masculinidade, do que é ser um adulto, um homem adulto. Então essa fraternidade, ou uma confraria, uma corporação, assim, onde todo mundo é mais ou menos igual, todo mundo tem mais ou menos os mesmos objetivos, todo mundo quer ser um expoente do grupo, da cultura do grupo, isso é muito, muito salutar. E nas artes marciais isso tem. Tem algum simbolismo iniciático nas artes marciais também. Se
você pensar, por exemplo, que na mudança de grau, eu não sei se é só no jiu-jitsu isso, mas na mudança do grau do jiu-jitsu, você tem como que um renascimento que você passa pelo canal uterino novamente, né? É o corredor polonês. Então tem o aspecto de você tem que aguentar porrada e tem um aspecto de você tá fazendo uma passagem de um lugar para o outro. Isso daí é uma ponte, né? Então você, quando entrar nesse corredor, você é uma coisa, quando você sai, você é outra. Você renasceu. Então, antigamente eles faziam isso em cavernas que tinham corredores muito estreitos e a pessoa tinha que passar por esse corredor. Essa passagem significaria um novo nascimento. Então hoje em dia eu vejo que talvez para homens jovens as artes marciais seja o melhor jeito de tentar reconstruir um pouco dessa cultura do rito de passagem da iniciação. Não é perfeito, não é. Mas eu acho que também o que seria perfeito seria a constituição de células para isso, né? De grupos de gente interessadas nesse tema e que querem se ajudar e querem trocar experiências, né? Os mais velhos ajudar os mais novos e tudo mais. Infelizmente, até hoje não encontrei um lugar assim. Mas eu espero que esse seja um problema que seja resolvido em breve, né? Porque, como eu falei, as tecnologias sociais estão aí. A gente já sabe o que precisa. E as pessoas estão tendo que resolver esse problema sozinhas, né? Então, o cara, quando ele chega lá num determinado momento da vida dele, ele percebe que ele precisa se tornar uma pessoa mais integral, mais integrada, e ele não tem mais o direcionamento, né? Então, pra onde que você vai achar isso? Né? Quem que vai te dar o caminho das pedras? Né? Então, a gente precisa resolver isso, eu acho, pra começar a pensar em resolver a crise da masculinidade no mundo moderno. Né? É bom, se você interessou por esse vídeo, por esses temas, fica aí no canal, a gente vai falar mais sobre isso. Dá uma olhada no meu seminário de simbólica, onde eu falo também sobre esses aspectos dos arquétipos, dos símbolos. Me acompanhe no Instagram e no Twitter, beleza? Fiquem com Deus.